Olá, gente. Eu sou Daniel Câmara, nutricionista esportivo e PhD em nutrição. Se você é estudante de nutrição ou um profissional e você quer aprender mais sobre bioquímica, metabolismo e nutrição esportiva, eu tenho vários vídeos aqui para vocês. E o de hoje é sobre estresse oxidativo. Você entende o que é esse estresse oxidativo? Você entende o que acontece no nosso organismo, se isso é normal? Se isso é normal, como é que os nutrientes antioxidantes podem cooperar com isso? Se não, dá uma olhadinha nesse vídeo, para você entender melhor, ok? Legal, pessoal. Então, nessa aula de hoje, para vocês do meu canal, vocês vão ver sobre estresse oxidativo. Entender como isso ocorre no nosso organismo, que isso é um processo que acontece naturalmente, mas pode sair do controle. E principalmente que os nutrientes são as nossas principais armas contra isso. E vocês vão aprender isso na aula de hoje. Ok. Então a gente vê que existe o estado de oxidação, que é uma outra preocupação que nós temos no nosso organismo. Vitaminas do complexo B, glutamina, arginina, ácido graxo ômega 3 são necessárias em situações de modulação da inflamação. E aí a suplementação desses nutrientes em situação de trauma, sepse, cirurgia e outros casos inflamatórios são bem úteis. Só que a gente tem que levar em consideração se essa pessoa está com um estado de oxidação muito alto. O próprio organismo, quando ele quer cuidar de uma situação inflamatória, as células inflamatórias são altamente oxidativas, elas produzem muito radicais livres quando estão fazendo o trabalho delas. Quando a gente está num estado crítico, como esse de trauma, de sepse, uma cirurgia muito grave, a gente faz síntese de muitos hormônios que são contrarregulatórios da insulina, epinefrina, cortisol, e esses hormônios são também estimulantes de um metabolismo pró-oxidativo. O cortisol estimula bastante a glicemia aumentar. Vocês vão ver na prática clínica que a gente desconsidera os parâmetros normais se um paciente está lá na UTI em estado crítico, porque a glicemia dele fica muito alta, fora dos níveis normais, só pelo estado de inflamação, estado de severidade. E glicemia elevada, pessoal, a glicose, ela é muito oxidante. Então isso tudo tem que ser controlado porque a gente vai ver os efeitos devastadores da oxidação. Então, quando a gente diz que está com muita oxidação e o sistema antioxidante não está dando conta, a gente chama de estresse oxidativo. E isso é frequente em pacientes críticos, tá ok? Acontece especialmente quando está havendo problema sistêmico, e aí isso acaba causando falha de órgãos. Então, esses antioxidantes, naturalmente na alimentação, paciente não querendo comer, não existe uma abundância de alimentos provavelmente dentro de um hospital por si só. Talvez a nutrição interal é que faça isso, que sejam bastante antioxidantes. Então, esses radicais livres com essa resposta inflamatória vão causar muito problema de injúria celular e vão ter um prognóstico muito ruim nos pacientes. Estado oxidativo. A gente fala que existem bastante espécies reativas de oxigênio porque elas são muito vulneráveis a ter reações e elas fazem muito passagem de elétron, certo? Então, o nosso organismo, assim como outros, ele faz muita reação que o oxigênio, que é um receptor de elétrons, participa. Por exemplo, quando a gente vai fazer detoxificação hepática, a gente tem o nosso sistema microsomal, dentro dos hepatócitos, que pega os compostinhos e vai tornando eles mais solúveis para serem excluídos. Muito oxigênio participa, muita reação de oxidação e riscos de aparecer radicais livres. Cadeia transportadora de elétrons. Vocês viram que há um transporte de elétrons lá na membrana mitocondrial interna, e isso vai fazer com que a gente tenha produção de energia. Porém, essa passagem de elétrons até o oxigênio, que é o receptor final e se torna água, pode ser incompleta. E no meio do caminho formam radicais livres, espécie ativa de oxigênio, e isso vai fazer muito mal, certo? Aí outro exemplo, dentro das nossas mitocôndrias, de tecidos que a gente sintetiza, hormônios esteroidais, como a suprarrenal, testículo, ovário,
A gente transforma o colesterol através desse sistema, né, da citocromo P450, através de reações oxidativas. Muito arriscado, muita quantidade de radicais livres pode ser produzida. Só que existe uma quantidade que é normal. O que a gente precisa evitar é o excesso. Aí existem outros fatores do nosso organismo que podem aumentar. Toxicidade por causa de quem fuma, radiação solar ou radiação geral, metais tóxicos pesados, como cádmio, mercúrio, alumínio, chumbo e poluentes no geral e drogas. Então pronto, pessoal, isso aqui são alguns exemplos das espécies reativas. Elas são muito reativas e elas não medem, não canalizam a reação adequada, como são as reações enzimáticas. Ela está lá navegando, tem um peróxido de hidrogênio navegando, e aí ela bate, né, numa proteína de membrana. Ela vai reagir. Aí se ela reagir, aquela proteína de membrana pode parar de funcionar. E aí o transporte fica deficiente, aí a célula fica prejudicada. Aí tem um peróxido nitrito que é super ultra reativo, circulando lá dentro da célula, aí vai bater no enzima importante, aí vai reagir à transferência de elétrons, à oxidação. Aí isso vai também prejudicar a função dessa enzima. Aí tem o dióxido nítrico navegando, e se ele entra, né, pelo poro nuclear e ele reage com algum nucleotídeo do DNA, ele pode modificar aquilo, e aí é muito sério. Se ele modificar, pode provocar mutações, e as mutações não são revertidas mais não. E aí vai passar para o DNA, aquela proteína pode ser deficiente e pode causar vários problemas, como câncer, por exemplo. Uma subcategoria dessa espécie reativa de oxigênio são os radicais livres, tá certo? Então esses radicais livres, eles são espécie reativa de oxigênio ou de nitrogênio necessariamente, porém eles possuem elétrons desemparelhados, tá certo? Então dá quase na mesma. Eles são normalmente são espécies reativas de oxigênio mais reativas ainda, porém está dentro da categoria de serem EROS, a sigla de espécie reativa de oxigênio. Pronto, como a gente falou, existe uma quantidade normal no nosso organismo, ele é necessário até, né, ser produzido, como a gente já falou no exemplo dos macrófagos que combatem os patógenos. E aí, para estabilizar esse radical livre, ele sofre redução, eles ganham elétrons e oxidam outros compostos, né, outras moléculas. Então eles são, como a gente diz, um canhão solto. Se você botar um canhão solto e ficar sempre ligando o pavio, ele vai atirar e aí o impulso muda de direção. Aí você ligar ele de novo, ele vai atirar em outra direção. Então é isso que se chama, né, a expressão do canhão solto. Ele atira para todos os lados e é perigoso onde ele vai bater, certo? Então isso vai comprometer em qualquer lugar que eles baterem. Aqui, pessoal, é uma nova visão que a gente está tendo nessa aula, né, de nutrição e sistema imune, que é a passagem, né, de elétrons até o oxigênio. Está lá em cima tudo bem bonitinho, bem na teoria. Na prática está embaixo, ó. Há etapas de oxidação, de passagem de elétrons do NADH para cada um desses compostos do complexo, e o oxigênio vai recebendo 4 elétrons junto com esses H+, em etapas. E aí no meio do caminho a gente pode ver aqui que pode formar um radical livre, que é o superóxido. Aí mesmo que ele consiga ser mais elétrons de H+, pode ser que ele vire o peróxido de hidrogênio, que ainda é uma espécie reativa de oxigênio. Aí recebeu mais um elétron, né, na forma de OH-, aí ele pode virar o radical hidroxila. Então, precisa que tudo isso se encaixe direitinho para que ele vire água, que aí sim não dá problema nenhum na nossa saúde. Mas, muitas vezes, dependendo de como está o nosso sistema antioxidante e como a gente está usando essa cadeia transportadora de elétrons, isso aqui vai surgir mais ou menos. É esse slide aqui que eu uso para dizer que quem é atleta de competições, que tem muita atividade aeróbica, que significa que usa muito oxigênio, dura 2 horas sem parar, 4 horas sem parar, é um corredor, é um nadador de longa distância, um ciclista, muito dessa atividade aeróbica é utilizada para formar o ATP, e ele forma muito radical livre e espécie reativa. Por isso que esses atletas precisam de bastante nutrientes antioxidantes. Certo, então aqui, né, a gente enfatiza que o estresse oxidativo, é aquele que é um desbalanço do estado pró-oxidante contra o antioxidante. A gente enfatiza isso aqui, que é muito preocupante quando a gente não tem o nosso sistema antioxidante funcionando bem e essas espécies reativas sendo feitas em excesso,
Então isso vai causar dano às células, tecidos e órgãos. Aí aqui são todas as doenças que a gente tem como consequência: aterosclerose, diabetes, tudo isso derivado dessas espécies reativas excessivas, o envelhecimento por causa de radiação na pele, câncer, cardiopatias, aterosclerose, a gente já discutiu direitinho, que é a oxidação da LDL causando isso. Pronto, vamos falar em detalhes que os lipídios, principalmente das membranas celulares, são alterados. E aí a gente tem problemas, principalmente nos que são insaturados, porque as duplas ligações são muito problemáticas, são muito fáceis de serem oxidadas. Não é à toa que os óleos vegetais que são ricos em gordura poliinsaturada precisam colocar um antioxidante dentro para evitar LDL, que é oxidada e provoca aterosclerose. Falamos que enzimas que contraem espécies reativas são prejudicadas, colágeno, nossa pele perde elasticidade com a radiação do sol, carboidratos costumam ser nas glicoproteínas um monte de carboidrato ligado um ao outro, monossacarídeo, prejudica a despolimerização. Ácidos nucleicos, o DNA, principalmente se ele for oxidado, pode haver mutação e a célula vai carregar isso para sempre se ele for mutado. A proteína pode ser defeituosa também para sempre. E aí as consequências na membrana celular é que ela pode perder a flexibilidade dela, que é muito importante. Ela precisa ser flexível para ter uma função boa, para ela ser preservada por um grande tempo. A permeabilidade da entrada de compostos que confiam na difusão por ela. E a função de barreira, de transporte, pode ser prejudicada. Fluxo iônico, proteínas de transporte que bombeiam sódio, que bombeiam cálcio, podem ser prejudicadas. Essa perda da seletividade é muito problemática, ok? Então isso pode causar lesões, pode causar mutações, pode causar oxidação de lipoproteínas de membrana celular, proteínas da matriz extracelular, como por exemplo colágeno. Tudo isso é problema do estresse oxidativo. Então, mais uma vez, falando, toda vez que a gente observar a aterosclerose, é porque lá no espaço dentro do endotélio, de artérias principalmente, nós temos vários tipos de espécies reativas agindo com essa LDL em excesso. Se ela não tivesse em excesso, isso não aconteceria. Então, elas oxidam a LDL e aí vai começar a gerar macrófagos, recrutamento de macrófagos. E aí eles vão começar a ter uma reação inflamatória e aí vão formar essas células espumosas, excessivas dessas LDLs. Ok? Pronto. Sistema antioxidante é a maneira que o nosso organismo tem de frear isso. E se você incentivá-lo bem, ele vai fazer isso de uma maneira bem eficiente. Ok? Então, tudo isso pode parar a oxidação de membranas, que tem bastante lipídios, mutações de DNA, alterações de proteínas e carboidratos. A maior preocupação que nós temos com as espécies reativas é porque é uma reação em cascata. Aqui a gente enfatiza, pessoal, que às vezes uma oxidação parou numa proteininha sem muita importância, lá no citosol. Mas essa proteína, ela carrega esses elétrons extras e ela se torna um novo radical livre. Aí pode passar para um carboidrato, aí depois pode passar para o núcleo, para o DNA. Então há uma reação em cascata desse desequilíbrio. Todo composto que as espécies reativas encostam se tornam estáveis também, se tornam, de uma certa forma, um radical livre. Então, precisa de alguém que faça um bombardeamento de elétrons desse composto e deixe ele direitinho. Aí é que entram os antioxidantes que nós vamos falar agora. Os antioxidantes a gente vai dividir em duas classes. Nós temos os endógenos e nós temos os exógenos, ok? Então, todos esses nutrientes aqui vão ser importantes para os endógenos, nós vamos comentar. E esses aqui nós vamos ver passo a passo as funções deles, que são os exógenos, que vêm da alimentação e agem por si só como antioxidantes do nosso organismo. Então, eles atuam de uma forma direta e indiretamente. Indiretamente a gente vai ver que eles vão fazer parte de enzimas que são antioxidantes. E diretamente é eles barrando, eles se encontram com essas espécies reativas e eles neutralizam. Então tem essas duas formas que a gente vai discutir. E aí a neutralização dessas espécies reativas é o que nós chamamos de desmutação.
Então essa é uma palavra que é utilizada para você anular os radicais livres. Então vamos lá. Divisão do nosso sistema antioxidante. O endógeno enzimático, que nós vamos falar das enzimas que combatem superóxido dismutase, glutationa peroxidase e catalase. E existe um endógeno que nós sintetizamos, porém não são enzimas, como a glutationa e a coenzima Q10. Fora esses dois endógenos, né, enzimático e enzimático, tem os exógenos, que são os minerais, né, que agem diretamente, e vitaminas diretamente combatendo, desmutando esses radicais livres, que significa neutralizando. Então a gente viu, né, sobre esses 4 tópicos, que são as espécies reativas, o que é o estresse oxidativo. Espécies reativas não podemos esquecer que são altamente reativas. E o estresse oxidativo, não esquecer, né, sempre que a gente conversar em qualquer lugar, em sala de aula, no corredor, no hospital, no TCC, desbalanço do estado pró-oxidativo, muita oxidação contra pouco sistema antioxidante. E a gente viu que os sistemas antioxidantes endógenos tem os enzimáticos, nós vamos comentar o que é a superóxido dismutase, glutationa peroxidase, catalase, e os não enzimáticos, como a coenzima Q10, né, e a glutationa. E os antioxidantes exógenos, né, são as vitaminas C, E, polifenol, tudo aquilo, né, que navegando lá dentro do nosso organismo, depois a gente consumir, são antioxidantes. Pronto, começando pela superóxido dismutase. O nome está dizendo para a gente, pessoal, dismutase é uma neutralização. E superóxido é o nome de um radical livre chamado superóxido. Então a gente sempre conversou e conversa que em metabolismo, você olhar o nome da enzima, ela está tentando ser autoexplicativa. Então essa enzima tem como intenção neutralizar superóxido, ok? Então existe a superóxido dismutase mitocondrial e a citoplasmática. Então elas possuem, né, coenzimas, cofatores que precisam estar ligadas a ela para ela funcionar. Na mitocondrial, precisa manganês estar ligado a ela como cofator. E na citoplasmática precisa ser zinco ou cobre. Tá ok? Então, precisamos que na nossa alimentação tenha quantidade suficiente de manganês, zinco e cobre para elas funcionarem. Certo? Então, a extracelular é também semelhante à citoplasmática. A diferença é que ela precisa, são 4 subunidades com 4 átomos de zinco e de cobre. Todas elas fazem a mesma função. Encontra o radical superóxido e aí transforma ele numa espécie que é menos reativa, mas ainda é uma espécie reativa. Ó. Transforma o superóxido em oxigênio, que é normal no nosso organismo, e peróxido de hidrogênio. Esse peróxido de hidrogênio já foi um passo, mas ainda não é uma resolução. Ele ainda é uma espécie reativa de oxigênio. E para isso a gente tem que ver a nossa próxima enzima para complementar esse efeito. A próxima enzima é a glutationa peroxidase. O nome dela também está tentando dizer o que ela faz. Ela vai atrás dos peróxidos, que é o peróxido de hidrogênio, e ela utiliza a glutationa para neutralizá-lo. Tá bom? Então, ela é uma enzima que a gente não pode esquecer que o selênio é o cofator dela. Tá certo? Precisa de selênio para funcionar. E ela transforma esse peróxido de hidrogênio em água. Tá vendo aqui a reação embaixo? Ó? Porém, ela usa isso aqui. Ó. Isso aqui, pessoal, é a glutationa. O símbolo dela, quando está assim, ó, significa que ela está cheia de elétrons, está reduzida. Então, ela é utilizada para transferir elétrons para o peróxido de hidrogênio. Essa enzima aqui, a glutationa peroxidase, é que catalisa, e quando ela perde elétrons, ó, ela fica dessa forma assim, ó, oxidada, tá certo? Porém, né, a gente cumpriu a nossa missão, não tem mais espécie reativa, graças à atividade complementar da glutationa peroxidase. Porém, se a gente observar isso aqui, ó, uma glutationa que foi oxidada, ela não vai servir para mais nada. Então a gente precisa de uma outra enzima aqui, ó, a glutationa redutase, para reintroduzir elétrons nela, para ela funcionar de novo. Então a gente fica sempre nesse ciclo que a gente vai ver daqui a pouco. Superóxido dismutase, transforma em peróxido de hidrogênio, né, o radical superóxido. Depois, a glutationa peroxidase transforma em água e fica tudo ok com a ajuda da glutationa que estava reduzida. Aí a glutationa fica oxidada. E aí a glutationa redutase
recicla essa glutationa para que ela possa funcionar várias vezes. Então tá aqui o ciclo, ó, pessoal, que a gente acabou de explicar. Mitocôndria, cadeia transportadora de elétrons, vamos fingir que isso aqui é um atleta, é um maratonista, produz bastante ATP, muitas vezes mais do que o normal, e aí a gente acaba formando, ao invés de água, um radical superóxido. E aí a superóxido dismutase transforma ele em peróxido de hidrogênio. E a gente tem a glutationa peroxidase para transformar esse peróxido de hidrogênio em água, usando quem? Ó, aqui, ó, a glutationa, certo? E aí, depois que a gente utiliza, ela fica oxidada. Aí a glutationa redutase vem aqui com a ajuda do NADPH para inserir elétrons de novo. E aí ela pode ficar sempre sendo utilizada nesse ciclo aqui. Então, é assim que esse sistema antioxidante depende de superóxido de mutase, glutationa peroxidase e da glutationa redutase também. E para encerrar, né, as enzimas, nós temos a catalase. Ela é encontrada lá nos peroxissomos e lá, quando a gente faz um tipo de oxidação de gorduras que são de cadeias muito longas, a gente acaba sempre formando espécies reativas. E aí lá é muito formado peróxido de hidrogênio nesse processo, certo? Quando a gente quer metabolizar esses ácidos graxos de cadeia muito longa. E aí a catalase vai lá, né, e sem a ajuda da glutationa, estão vendo aqui na reação, ó, simplesmente se encaixa com dois hidroperóxidos e os converte em duas moléculas de água mais oxigênio. Por isso que se a gente vê, né, uma reação da catalase, às vezes a gente adiciona água oxigenada, né, que tem peróxido de hidrogênio, a gente vê numa ferida que está lá exposta a célula, a gente vê bolinhas sendo formadas. É justamente a reação da catalase convertendo o peróxido de hidrogênio em água e esse O2 é secretado também. Aí, continuando com o nosso sistema antioxidante endógeno, mas agora não enzimático. Nós temos a glutationa, que a gente falou, que é um compostinho que carrega elétrons. Ela é uma modificação da glicina, glutamato e cisteína, que são juntadas e elas não são tripeptídeo, elas são modificações desses três aminoácidos. E aí elas atuam, além de atuar como um cofator da glutationa peroxidase, elas por si só conseguem fazer, né, a neutralização do radical hidroxila e de oxigênio singlete. Uma terceira função da glutationa é que ela consegue resgatar a função da vitamina E. A gente já vai ver como é a função da vitamina E. E a glutationa, quando vê a vitamina E utilizada, a forma oxidada, resgata ela para a forma ativa de novo, que é o tocoferol. Tem no mínimo essas três opções da glutationa de função no nosso sistema imune. Muito importante, por isso que ela pode ser até, né, suplementada, se necessário. Pronto, pessoal. Vimos a função da superóxido dismutase, o nome mesmo diz, neutralizar superóxido. Vimos que quando neutraliza o superóxido, ainda tem uma espécie reativa, que é o peróxido de hidrogênio, que a glutationa peroxidase consegue transformar em água só com a ajuda da glutationa, que reduzida passa os elétrons, fica oxidada, e depois a glutationa redutase consegue adicionar elétrons a partir do NADPH na glutationa oxidada para ela ficar reduzida e ativa de novo. Aí esse ciclo aqui volta a funcionar, tá bom? E a catalase faz isso nos peroxissomos, a conversão do peróxido de hidrogênio em água, sem a ajuda da glutationa. Agora a gente vai partir para os nutrientes antioxidantes. Vamos falar deles propriamente dito. Tem as funções de diretamente combater esses, né, radicais livres. O cobre, o zinco, selênio e manganês a gente viu, né, que fazem parte daquelas enzimas antioxidantes. Cobre e zinco, né, fazem parte da peróxido dismutase, o manganês também. Selênio faz parte da glutationa peroxidase. E aqui eu falo só, né, de fontes que eles fazem parte, sem a gente deixar muito no vácuo. A gente não vai lá no supermercado e compra, né? Deixa eu ver um pozinho aqui de cobre, um pó de manganês. Não existe isso. A gente tem que lembrar dos vegetais, a fonte que eles vêm. Selênio muito presente, né, nas castanhas, nas nozes. O manganês também é da mesma forma. Zinco muito presente em carnes, né? Então a gente enfatiza bem de onde é que está vindo esses minerais. Porém a gente não cobra na prova, só para não ficar no vácuo. Vitamina E. Como vocês sabem, pessoal, ela é lipossolúvel. Significa que ela vai combater radicais livres gordurosos. Então, membranas celulares
que tiverem vulneráveis a um radical livre que está chegando lá perto, a vitamina E vai proteger. Né? Oxigênio singlete, radical hidroxila, né? Superóxidos e peróxidos lipídicos também, tá certo? Então, quando ela protege, a gente vai ver no próximo slide, ela se torna, né, na forma oxidada, que é o tocoferil. Porém, essa vitamina E pode ser resgatada para funcionar novamente com a glutationa que nós falamos, ou uma vitamina C que esteja lá, né, navegando pertinho, ou com a enzima Q10. Todos esses fatores resgatam a função da vitamina E. Vamos já ver isso aqui em detalhes. Então, ó, dos vários tipos, alfa, beta, gama e delta, esses tocoferóis têm essas formas de funcionamento. O alfa-tocoferol é o mais comum, tem a função antioxidante mais utilizada. Então aqui, ó, temos a parte reativa do tocoferol, que é essa hidroxila, ela reagindo aqui com o radicalzinho livre, ó. E aí a gente anulou o radical livre, ó. Tá aqui, ó, RHzinho é o neutralizado, desmutado, certo? Aí aqui o que aconteceu com o tocoferil, ó? Ele virou, né, uma forma oxidada que não vai funcionar, então ele só pode ser excretado, ó. Tá certo? Ele vai sofrer aquela transformação que a gente falou, ó. Eu disse para vocês, quando a gente processa os nutrientes para metabolização e exclusão, a gente utiliza oxigênio, isso aqui é lá nos hepatócitos, e aqui ele vai ser, né, excretado. Mas, para ele não ser, né, excretado e ser reaproveitado, olha aqui, ó, vitamina C, ou glutationa, ou coenzima Q10, pode doar de volta, ó, elétrons saindo deles para cá, ó, e aí ele volta para essa forma aqui, ó. É o que nós chamamos de reciclagem, regeneração da vitamina E, tá bom? Prontinho, né? Fontes, óleos vegetais, naturalmente eles têm, e ainda é incluído artificialmente, porque eles são facilmente oxidados por terem saturações. E além disso, ovos, especialmente a gema que tem mais gordura, nozes, trigo, grãos, peixes, vegetais folhosos. Vitamina C, de uma forma muito semelhante à vitamina E, só que ela não fica, né, próxima de regiões lipídicas como membrana plasmática, elas anulam o radical livre hidroxila, peróxido de hidrogênio e superóxido, ok? Vimos, né, que além dela ser um radical, um antioxidante, que ela regenera, né, o tocoferol, junto com a glutationa e a coenzima Q10. Eu digo junto assim, pessoal, porque eles independentemente podem fazer isso, tá bom? Aí aqui, ó, é mostrando, ó, o ácido ascórbico, ó, quando ele consegue, né, fazer a oxidação dele mesmo, anulando o radical livre, ó, aí ele se transforma no ácido ascórbico desidratado, certo? Aí ele pode ser resgatado, ó, para a forma original dele pela glutationa também, tá certo? Com a ajuda dessa enzima aqui, ó. Aí esse aqui é o ciclo, ó, que a vitamina E passa. Anulou o radical livre, se transformou em tocoferil. Aí o ácido ascórbico consegue reciclar, ó. Porém ele ficou aqui, ó, oxidado. A glutationa vai e transforma ele de novo, ó. Tá vendo? Tudo isso a troco de elétrons do NADPH, reforçando tudo isso daqui, tá bom? Fontes, a gente sabe, né, que as frutas cítricas são fontes ricas, mas tem também tomate, repolho, alho, rúcula, por aí vai. E os carotenoides, principalmente o beta-caroteno, né, que são a classe pré-vitamina A, que vem de origem vegetal, tem muitas formas, e o beta-caroteno é o mais ativo, né, antioxidante, e é encontrado nos vegetais. Então, eles anulam oxigênio singlete, lipoperóxidos, e são mais antioxidantes do que a vitamina A formada, certo? O alfa-caroteno e o licopeno, eles têm elevada atividade antioxidante, mas não são muito convertidos em vitamina A, tá certo? Então, olha aqui, ó. O beta-caroteno é essa estruturona aqui, que normalmente ele pode passar por várias etapas. Uma delas, ó, é uma enzima que quebra ele bem ao meio, e aí ele se transforma, ó, no retinol, certo? Aí outra é ele, por exemplo, ó, anular oxigênio singlete ou anular, né, peróxido lipídico, que é esse daqui, ó, certo? E aí ele tem essa função no nosso organismo. As fontes, pessoal, a gente repara aqui, ó, que são os alimentos alaranjados, pêssego, mamão, cenoura, manga, tudo isso são ricos em beta-caroteno, que inclusive a cor dele é por causa do beta-caroteno.
Tanto é que se a gente comer muito isso aqui, vários dias, a gente vai ficando alaranjado, cheio de beta-caroteno que se acumula na nossa pele, próximo da nossa pele, principalmente na palma da mão. Porém, não é tóxico, tá ok? Ao contrário da icterícia, que é um pouquinho mais tóxica. Tem também vegetais folhosos, verde escuro, como couve, espinafre, agrião e brócolis. Coenzima Q10. Pessoal, essa coenzima Q10 é um composto que nós sintetizamos e também pode ser suplementado para a gente. Ele é um compostinho lipídico que fica lá na membrana mitocondrial interna, lá na cadeia transportadora de elétrons. Quando a gente vê o elétron passando de um complexo para outro, é justamente essa coenzima Q10 em várias dessas etapas que ajuda essa passagem, tá ok? Então a gente diz, né, que a coenzima Q10 reduzida, né, com a capacidade antioxidante, se chama ubiquinol. Depois que ela anula, faz a neutralização de radical livre, ela é chamada de ubiquinona, tá certo? Então ela protege especialmente membranas celulares e intraplasmáticas, como a mitocôndria, porque ela é lipofílica, tá bom? Então ela protege particularmente contra a LDL e também a gente viu que ela regenera, né, o tocoferol. Fonte de coenzima Q10, vegetal verde escuros, porque está dentro de cloroplastos também, nozes, carnes de peixe, né, como salmão, sardinha, carne de boi. E os flavonoides, pessoal. Você já deve ter ouvido falar de vários deles, como o resveratrol é um grande exemplo que é comentado. Então eles são grupos de vários fenóis, que é aquele hexágonozinho de carbono com hidroxila. Então se tiver vários, são polifenóis. E eles têm várias funções. Eles atuam como, além de ser antioxidante, função antiagregatória, antisquêmica e anti-inflamatória. Então eles neutralizam radical superóxido, oxigênio singlete, peróxidos lipídicos e por aí vai. Como eles têm vários hidroxilas, eles têm atividade oxidante muito aumentada. Vamos ver isso aqui, ó. Olha aqui os exemplos, ó. Várias hidroxilas que vão ser ativadas e ser utilizadas como fonte de neutralização. Por isso que eles têm um efeito muito potente, antioxidante. Epicatequina, epigalocatequina é uma das grandes conhecidas do chá. Então é por isso, pessoal, que eles têm atividade antioxidante muito maior que a vitamina E, que tem só uma hidroxila, muito maior que a vitamina C, que tem duas. Tá certo? Então, eles regulam, né, essa atividade antioxidante, atuam como detoxificantes, eles ficam lá próximos, né, dos hepatócitos. Se você consome muito, então eles anulam bastante esses radicais livres, que podem até ser cancerígenos, e é por isso que a gente diz que eles têm função anticâncer, como a epigalocatequina, tá certo? Então, é isso mesmo. Fontes: chá verde, fonte riquíssima, é o que a gente chama, né, de amora silvestres, como a framboesa, o mirtilo, a amora, pronto. Jabuticaba é um dos mais ricos. Se eu não me engano, eu acho que é o mais rico em polifenol que tem de origem vegetal, né, sem ser um extrato, uma fruta. Se eu não me engano, jabuticaba é a campeã, certo? Então pronto, pessoal, isso aqui é um quadro resumo, né, do nosso sistema antioxidante. Nós temos várias reaçõezinhas aqui, ó, sendo feitas pela glutationa, pela superóxido dismutase, a catalase lá dentro do peroxissomo, ó. A mitocôndria, a gente disse que tem a superóxido dismutase mitocondrial, ó, atuando aqui, ó, a própria glutationa atuando sozinha, reduzida, no radical livre, recebe elétrons e fica no lado, ó. Tá certo? Então, um exemplo aqui, né, do nosso sistema antioxidante funcionando, ó. Na membrana aqui, ó, são os peróxidos lipídicos, ó. Ó, a vitamina E atuando aqui, ó. Tá vendo? Ó, a glutationa atuando aqui. A própria glutationa, ela recicla, né, a função da vitamina E, ó. Tá vendo? E a gente já viu tudo isso, todas as funções e o como de todos, né, esses nutrientes antioxidantes. E aí, gostaram do vídeo? Legal! Então, pessoal, não se esquece de se inscrever no canal, de ligar o sininho da notificação para os vídeos novos que aparecerem e vocês ficarem por dentro e aparecer mais sobre um conteúdo de nutrição que é relacionado à bioquímica, metabolismo e nutrição esportiva. Ok, gente? Até a próxima!